Desde o capítulo 581, com a ordem para apagar Gekomori da história, nós sabemos que o governo mundial possui uma forte influência sobre pessoas e países inteiros, podendo reescrever a história à sua vontade. Mais recentemente, no capítulo 1035, nós descobrimos que eles não são somente capazes de apagar reinos inteiros da história, mas também toda uma raça. Nós sabemos pouco ou quase nada sobre os Lunarianos, a raça de seres alados que foi extinguida pelo governo, sobrando apenas alguns sobreviventes que são caçados como animais. Mas o Oda, como em tudo em sua obra, nos deixou pistas sobre sua origem, real poder e influência no passado, e como eles podem reaver um trono que outrora foi seu. E assim como muitas outras coisas em One Piece, podemos encontrar muitas respostas para esse mistério nas páginas de outra obra, mundialmente conhecida, a Bíblia. Nesse vídeo vamos falar sobre o poder do governo mundial de apagar raças inteiras da história, tudo sobre os Lunarianos e seu principal representante conhecido atualmente, e como essa raça irá governar o mundo de One Piece quando o Insama for derrotado. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e já deixa seu like porque esse vídeo tá muito bom. Então, sem mais enrolação, vamos descobrir mais sobre a história de One Piece. Desde Marineford, nós percebemos que existe algo acima da marinha que possui um poder direto sobre os personagens em One Piece. More pode ter sido a primeira tentativa do governo mundial de tentar criar um substituto para as forças dos Chichibukais, além dos pacifistas. Como ele conseguiu fugir ainda é um mistério, mas as ordens eram para fazer com que parecesse que ele morreu no campo de batalha, portanto, um sequestro seria totalmente viável e o governo estaria em posse de um de seus soldados mais fortes, que inclusive bateu de frente com o próprio Kaido em seu auge. Acontece que os pacifistas eram a principal força do governo totalmente controlada por ele, mas em se tratando de nível de poder, eles não eram assim tão fortes. A Guerra de Marineford foi um exemplo claro disso. Personagens como Hancock não tiveram dificuldade alguma de destruir os pacifistas, e isso foi uma demonstração clara que essa força era perigosa apenas para os piratas mais fracos da obra, ou numa guerra de modo a desbalancear uma luta. Mas após o time skip, o nível dos pacifistas ficou bem abaixo do nível dos principais piratas, incluindo os Chapéus de Palha, e eles precisaram ser aprimorados. Mas foi somente depois da Reverie que o governo encontrou o substituto perfeito. No capítulo 906, nós temos a primeira visão completa da Terra Sagrada de Marijoa, o que é o local onde ocorreu o evento mais importante de One Piece até hoje. Primeiramente temos o vislumbre de escravos sendo forçados a mover a plataforma para que os convidados possam ir até o castelo, que foi uma cena que chocou bastante na época e mostrou o lado podre do governo. Com todo o histórico de opressão e de completa extinção de todo um reino, nos perguntamos até se esses escravos não estão de alguma forma ligados ao reino antigo, ou até mesmo sendo descendentes dos D, que são considerados como demônios pelo governo. Aliás, essa temática de demônios ainda nos revela bastante coisa sobre a raça alada que foi dizimada, mas vamos falar sobre isso mais à frente. No fim desse mesmo capítulo, In leva o cartaz de Luffy e o Barba Negra a um lugar com diversas salas de criopreservação, e em uma delas está o chapéu de palha gigante que motivou tantas teorias na comunidade. Mas nesse vídeo em específico, vamos focar na fala de Doflamingo na página anterior, falando sobre o tesouro secreto de Marijoa. Honestamente, não importa se as pessoas descobrirem o que é, o poder tem vida útil muito curta, apodrece mais rápido do que você imagina. Por muito tempo, essa fala foi associada ao próprio Chapéu de Palha Gigante pela própria sequência de cenas desse capítulo, mas nós já trouxemos outras teorias a esse respeito, incluindo uma em que o próprio In é esse tesouro, mas aqui nesse vídeo vamos trazer outra teoria um pouco mais ousada. Se Doflamingo diz que o fato de as pessoas descobrirem sobre esse poder não importa, isso possivelmente excluiria a possibilidade de que o próprio In fosse esse tesouro, já que quando o mundo descobrir sobre a sua existência, haverá caos. Mas e se o tesouro em si não fosse literalmente In, mas algo que ele possui que o faz governar o mundo inteiro? Não é o poder de uma das armas ancestrais, já que há outros com posse das armas e seu poder é conhecido pela maioria dos piratas. Mas o que é que o próprio Doflamingo busca a todo custo, que motivou toda a trama de Dressrosa e é algo digno da grandeza de Insama, que governa o mundo inteiro? Aquilo que é buscado por gerações desde o início dos tempos, não só em One Piece, mas em nosso próprio mundo: a imortalidade. O tesouro sagrado de Mary Joyce é um poder que faz com que o usuário viva para sempre, e apodrece com rapidez porque aqueles que o possuem
possuíram tomaram esse poder para si, não permitindo que ninguém além deles tivesse acesso a isso. Na Bíblia, existe a história do início da humanidade entre Adão e Eva, que tem seus nomes referenciados por duas árvores no mundo de One Piece. Além disso, na história, Adão e Eva comeram um fruto proibido vindo da árvore do conhecimento, que em One Piece possui o mesmo nome e ficava em Ohara. Isso também foi o motivo de seu banimento do paraíso. Coincidentemente, os habitantes de Ohara também foram expulsos de sua terra, mas há uma árvore na história ainda não representada em One Piece que concedia imortalidade para as pessoas do paraíso, a Árvore da Vida. E é estranho ser o único elemento principal faltando, então é quase um fato que estará na história de alguma forma. Nós já sabemos onde está uma das duas árvores primordiais, mas onde estaria a outra? Não é tão difícil de deduzirmos e as provas para isso estão no arco de Wano, capítulos 1022 e 1023. Marco menciona a raça de seres alados em chamas que vivia acima da Red Line, e em um flashback vemos o Barba Branca dizer que Marijoa não esteve sempre acima da Red Line, e que lá ficava a Terra dos Deuses no passado. A Árvore da Vida poderia estar guardada em Mary Joyce, e foi justamente por isso que o governo se mudou para lá, pois o local era dito como Terra dos Deuses antes mesmo da ida do governo mundial. Na história original, a Árvore da Vida concedia imortalidade aos habitantes do paraíso, que era considerado a Terra de Deus. Em One Piece pode existir algo parecido, pois o conceito de imortalidade já foi abordado em One Piece e pelo mesmo personagem que sabe sobre o Tesouro Nacional. Ela pode estar em Mary Joyce e servir como uma fonte de imortalidade aos membros mais altos do governo mundial. Um ponto que indica algum tipo de imortalidade natural são os Gorosei e o próprio In. Os Gorosei, entre as suas aparições em Ohara até o atual momento da história, não mudaram praticamente nada fisicamente. E In, sendo a pessoa que manda em tudo, tem que ter vindo antes dele para justificar não ocorrer nenhum questionamento à sua própria pessoa. Inclusive, se isso fosse confirmado, teríamos 3 árvores importantes em cada ponto do mundo de One Piece: Eva no mar, Adão na superfície e a da vida no céu. Uma árvore que concede a imortalidade através de provavelmente seus frutos seria um tesouro perfeito e motivação ideal para que o governo firmasse sua base ali. A raça alada dos Lunarianos parece ter um vasto conhecimento sobre ciência e tecnologia, pois foi através dela que Vegapunk fez a maior parte de suas criações, como nós abordamos nesse vídeo aqui. Não seria absurdo pensar que esse povo, fazendo parte do Reino Antigo, cultivou e protegeu a Árvore da Vida por gerações, e esse pode ter sido um dos motivos que levou à sua queda no século perdido. A ganância daqueles que compuseram os 20 reinos, aliado à sede por poder e dominação absolutos, levaram o governo mundial a apagar um reino inteiro da história e a caçar cada indivíduo de uma raça pelo simples fato de eles terem nascido. E para a perpetuação desse poder através dos séculos, o que mais seria melhor do que o poder supremo, dito por Doflamingo, a imortalidade? Quem sabe até a Akuma no Mi de Law tenha seu poder retirado diretamente dessa árvore ou sintetizado por cientistas de forma artificial, mas contendo o poder de algo real já existente do mundo de One Piece. Afinal, todas as frutas guardam elementos e criaturas que existem ou já existiram no mundo de One Piece, e não me surpreenderia se a imortalidade já fosse um conceito presente nessa história antes mesmo da cirurgia perene. Mas o que Doflamingo quis dizer então com o poder apodrece rápido? A imortalidade é um conceito muito controverso desde a sua origem. O que realmente seria um ser imortal? Ele seria incapaz de morrer por qualquer causa ou apenas por velhice? Ele seria preservado de qualquer doença ou apenas seria impedido de morrer mesmo que muito ferido? É complicado pensar nisso, pois ao longo da história vários tipos de seres imortais foram retratados e sempre com um tipo diferente de poder. Em One Piece, nós acreditamos que esse poder conceda apenas longevidade ao usuário, para que ele possa viver muito mais do que os seres humanos normais, mas que possa ser morto por causas externas. Do contrário, seria impossível derrotar In, que provavelmente é o único ser imortal que permanece vivo desde o século perdido. Mas derrotar uma raça de seres alados extremamente fortes e resistentes não deve ter sido fácil. Afinal, eles eram considerados deuses no passado, como dito por Barba Branca. Aliás, em One Piece, Mary Joyce não é o único lugar que é conhecido por esse nome. Lembram de God Valley? Nós sabemos que esse incidente envolveu os Tenryubitos e o local foi apagado do mapa pelo governo. E se King e os Lunarianos restantes estivessem habitando essa ilha como refúgio após uma praga lançada pelo governo em sua terra natal, com a finalidade de extingui-los completamente? Os Tenryubitos presentes poderiam estar tentando conseguir mais escravos e o governo mais cobaias para seus experimentos, assim como o próprio King foi. Assim, essa ilha seria destruída para não deixar mais rastros de nada disso. A história contada pelo governo sobre o incidente de God Valley pode não ser a história verdadeira, do contrário, porque eles teriam que apagar uma ilha inteira do mapa, já que eles mesmos foram vitoriosos nessa batalha. Há algo oculto por trás disso, e esse mistério com certeza passa pelos Lunarianos.
Os piratas do Chapéu de Palha já encontraram uma raça com asas nas costas, os habitantes de Skypiea, durante o arco Sky Island. Essa terra é habitada por 4 tribos: os Skypians, possuindo pequenas asas apontadas para cima, os Shandians, que eram anteriormente conhecidos como Shandorianos, que possuem asas maiores que também apontam para cima, os Bilkans, com asas apontadas para baixo, e na série das histórias de capas das grandes operações espaciais de Enel, foi revelado que todas as 3 tribos já vieram da Lua. Quando esgotaram recursos das suas terras, eles vieram para nossa terra e se estabeleceram em Skypiea e nas proximidades de Birka. Luna é a palavra latina para lua, e considerando que os lunarianos também têm asas, é difícil não ver uma conexão entre as outras tribos lunares. Mas as semelhanças não terminam aqui. No capítulo 1035, King finalmente revelou seu rosto, que ele geralmente mantinha escondido sob uma máscara para esconder sua identidade lunar do governo mundial. Quando isso aconteceu, os leitores puderam ver que ele tem uma semelhança impressionante com Wiper, um personagem que os Chapéus de Palha encontraram durante o arco de Skypiea. Wiper é um poderoso guerreiro Shandian, e além de ter as características semelhantes às de King, os dois também compartilham uma tatuagem peculiar ao redor do olho esquerdo. Este poderia ser mais um sinal de herança compartilhada entre as tribos Shandian e Lunarian. Talvez os próprios Lunarianos fossem a tribo dominante na Lua, uma hipótese que poderia ter se confirmado por uma teoria por trás do verdadeiro nome de King. Durante o flashback no capítulo 1035, os leitores viram o primeiro encontro entre Kaido e um jovem lunariano chamado Albert, sendo mantido em cativeiro pelo governo mundial. Depois que Kaido o libertou, ele também deu ao menino um novo nome: King. O nome Albert também pode ser pronunciado como Arber ou Arbil em japonês, e Erbil era uma antiga cidade suméria na Mesopotâmia, mais tarde chamada pelos assírios de Arba-Ilu, que significa 4 deuses. Os lunarianos foram descritos como deuses várias vezes no mangá, então o nome Albert e o significado de 4 deuses podem ser uma dica para o fato que realmente havia 4 tribos vivendo na Lua, e os lunarianos eram considerados como deuses entre elas, sendo eles os mais fortes. Embora essa teoria possa parecer um pouco exagerada, é importante lembrar que há referências óbvias às antigas esculturas da Mesopotâmia na maneira como Eiichiro Oda desenha os habitantes de Skypiea e o próprio King. Além disso, outra tradução para esse nome, em origem arábica, significa uma pessoa que pode responder o mal com bondade, o que se liga perfeitamente com seu papel como lunariano, considerando o mal que fizeram para sua raça. Assim, pegando outros significados mais germânicos, num deles, Albert significa árvore, lembrando que Albert, pronunciado em japonês, seria Arber pela letra L não existir foneticamente. Então, como primeiro lunariano revelado, seu nome talvez indique algum acontecimento envolvendo a sua raça e até mesmo a sua própria extinção. Biblicamente, Abel foi aquele que foi morto pelo próprio irmão por inveja, e essa temática pode se aplicar muito bem ao golpe dado pelo governo para destruir o reino antigo, que prosperava e se erguia acima de todos os outros reinos. Mas como tudo isso se conecta à maior história do mundo de One Piece? Os lunarianos eram uma raça poderosa, tão poderosa para ser considerada deuses, então como eles chegaram à extinção? O fato de King ser um prisioneiro do governo mundial, que ainda está em busca de lunarianos, pode significar que a poderosa organização é o motivo da queda da antiga raça. Provavelmente está tudo ligado ao século vazio, uma lacuna de 100 anos na história registrada que se diz guardar o segredo da verdadeira história do mundo, cujo estudo é proibido pelo governo mundial. Durante esse período, as forças do misterioso reino antigo foram derrotadas pelos aliados dos 20 reinos, que mais tarde se tornariam o governo mundial, de fato dominando o mundo e tentando apagar todos os vestígios desse período. Uma figura extremamente relevante do século perdido foi Joy Boy, que foi provocado por ter grande importância para o mangá, mas que ainda está envolto em mistério. Joy Boy chegou a Laugh Tale, a ilha final da Grand Line, e o destino de todo pirata que quer encontrar o grande tesouro chamado One Piece escondido lá. O seu retorno também foi profetizado várias vezes no mangá, mas os detalhes são escassos. Porém, uma teoria quase que confirmada o liga a outra figura misteriosa, o deus do sol Nika. Há muito simbolismo do Sol em One Piece, e figuras chaves no mangá foram associadas ao Sol ou ao nascer do Sol. Nika era um guerreiro lendário que já foi reverenciado como Deus Sol por escravos nos tempos antigos, a quem ele libertou de sua escravidão. A palavra Nike em grego significa vitória, e na língua javanesa a vitória é Jaya. Um antigo e lendário rei javanês se chamava Joyoboyo, que se parece muito com Joy Boy. Joyoboyo era um rei forte e sábio que trouxe prosperidade ao seu reino. Se vocês acompanham o canal, vocês já ouviram falar muitas vezes desse rei. Alguns fãs teorizam que Joy Boy era o Deus Sol dos tempos antigos e o rei do reino antigo que lutou e perdeu contra o governo mundial, e nós também acreditamos nisso. Com tanto simbolismo relacionado ao Sol, é altamente improvável que os lunarianos não tenham uma conexão com a Lua. Não está claro como tudo isso se relaciona, no entanto. Talvez os lunarianos fossem aliados do reino antigo e foram caçados por esse motivo. Talvez eles também tenham uma conexão com o Sol, uma ideia que é reforçada por sua capacidade de manipular chamas. Os fãs também já conectaram Nika, o Deus do Sol,
chamou a Skypiea, notando como a única representação de Nika mostrada até agora se assemelha fortemente a um guerreiro Chandoriano e também se parece com uma imagem de Luffy dançando ao redor de uma fogueira durante o arco Sky Island. Se Nika, que poderia ser Joy Boy, e as tribos da Lua estão conectadas, então talvez os Unarianos também estejam, já que nessa cena onde Luffy dança como Nika, ele está dançando sob a luz da lua. Os D são chamados de inimigos naturais dos deuses por Corazon, reproduzindo uma fala bastante dita por aqueles que governam o mundo. Os deuses no passado eram a raça de King, os Unarianos, mas depois de sua queda o governo chamou os Tenryubitos de deuses, se apossando pelo título que os Unarianos possuíam e fazendo com que os D, antes aliados dos deuses, passassem a ser chamados de demônios. Na verdade, os próprios D poderiam ter sido um clã descendente de Lunarianos, com sangue híbrido, mas conforme o passar dos anos e a redução extrema da população dos seres alados, houve uma grande miscigenação e os traços alados desse clã foram se perdendo. Se essa teoria estiver correta, e nós acreditamos muito que esteja, o D abreviaria inicialmente a palavra Deity, que significa deidade em inglês, se referindo a tudo que é divino. Além de ser uma adaptação linguística justificável, já que o Oda usa muito do inglês, combinaria com a raça lunariana, e também combinaria com a inversão de papéis entre os Lunarianos e os Tenryubitos. A raça começaria a ser vista como demônios, já que seriam inimigos dos deuses, o que também combina em inglês com a palavra Devil. Mas o guerreiro da libertação se ergueu para lutar contra o governo e devolver o trono do mundo àqueles que o primeiro habitaram. E terá que cair para que isso aconteça, pois ele é a representação de tudo que é vil no mundo atual. E com ele cairão também os Gorosei e os Tenryubitos, que são as maçãs podres ditas por Koala. Nesse momento, os Lunarianos reerguerão o reino antigo em toda a sua glória do passado, fazendo com que todos possam voltar a viver em paz e liberdade como era antes do governo mundial. Toda essa guerra vai ser encerrada e o poder destrutivo das armas ancestrais e da imortalidade vão ser devolvidos àqueles que sabem usá-lo para o bem. E enfim, a liberdade que Joy Boy tanto queria vai ser alcançada, e tudo isso pelas ações e vontade de um garoto com chapéu de palha. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever aí embaixo. Tem muito mais teorias como essa vindo aí pro canal. Lembrando, os links que inspiraram essa teoria estão aí na descrição. Visitem porque tem muito mais informações que não couberam nesse vídeo. Chequem os links na descrição das nossas redes sociais. O Discord, onde vocês podem interagir diretamente com a gente com milhares de outras pessoas. O Instagram do canal, onde vocês podem mandar suas perguntas e a gente responder em vídeo. E a plataforma de lives do canal, para vocês assistirem a gente ao vivo. E é isso, galera. Valeu!